Olá. Prosseguindo na leitura do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, o primeiro capítulo, Lei Divina ou Natural, apresenta o tema o bem e o mal. Allan Kardec examina este tema em 17 questões formuladas aos espíritos. Neste vídeo, vamos examinar as 6 primeiras questões sobre o tema. A primeira questão, número 629, é a seguinte: que definição pode-se dar à moral? Moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando ao bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Cumpre a lei de Deus, ele pratica o que entende sobre a lei de Deus. O que nós entendemos sobre a lei de Deus está de acordo com o nosso desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento também do sentimento. A lei de Deus, ela é relacionada, o bem e o mal, o cumprimento da lei de Deus está relacionado com isso. Aquilo que eu entendo que está de acordo com a lei de Deus e eu cumpro, eu pratico isso, então é o bem. Aquilo que eu entendo pela minha inteligência, até pelo meu sentimento e intuição, que é a lei de Deus, aquilo está de acordo com a lei de Deus, mas eu não o cumpro, eu não pratico aquilo que eu entendo certo, isso é o mal. Então nós vemos que o bem e o mal está relacionado com o nosso grau de progresso intelectual, inteligência, e moral, sentimentos. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Aí nós voltamos para a questão. Tudo que está conforme a lei de Deus, que eu sou capaz de compreender, naturalmente. Questão 631. O homem tem por si próprio os meios de distinguir o bem e o mal? Sim, quando acredita em Deus e quando o quer saber. Deus lhe concedeu a inteligência para discernir um do outro. Veja que ele repete aqui, nós tínhamos falado. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. A inteligência que nós temos até este momento desenvolvido, porque o desenvolvimento da inteligência prossegue. A cada encarnação, nós desenvolvemos mais a inteligência e assim compreendemos melhor a lei de Deus a cada encarnação, porque desenvolve a experiência e daí a inteligência e assim por diante. Questão 632. O homem que está sujeito ao erro não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando em realidade fez o mal? Jesus disse:
Tratai aos outros como quereríeis que os outros vos tratassem. Tudo se resume nisso. Dessa forma, não se enganarão. Tratar aos outros como nós gostaríamos que os outros nos tratassem. A gente não presta atenção nisso. Às vezes nós reagimos por impulso, que é característico da presença instintiva, dos maus instintos, digamos até. Ficamos na defensiva, nós revidamos com agressividade. Agora, como que nós gostaríamos que nos tratassem? Com benevolência. Quando os outros nos tratam com benevolência, com indulgência para com as nossas imperfeições. Perdoem nossas ofensas. É assim que gostaríamos que nos tratassem. Isso chama-se caridade. Nós gostaríamos que os outros nos tratassem com caridade. Então, assim, precisamos tratar os outros, não é? Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para com ele mesmo. Poderá ele encontrar na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando se excedem na alimentação, isso lhes faz mal. Pois bem, é Deus quem lhes dá a medida do que é necessário. Quando a ultrapassam, são punidos. A pessoa comeu demais. Você sabe quando come demais. O seu organismo físico lhe acusa, lhe diz, não tenho mais fome, não tenho mais apetite. Mas continuamos comendo para satisfazer os sentidos do paladar, os sentidos físicos, e então excedemos ao necessário. Aí passamos mal, somos punidos. É o mesmo para com todas as coisas. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. E nós retornamos à questão que já examinamos no vídeo anterior. A presença dos maus instintos, não é? Nós tratamos disso. Questão dos maus instintos que nos acorrem e nós damos ouvido e seguimos esses maus instintos. E aí, então, ultrapassamos os limites da nossa necessidade. E daí advém sofrimentos, naturalmente, né? Questão 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu me refiro ao mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Respondem os espíritos. Já lhe dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deixa Deus ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua jornada será mais longa. Se não existissem as montanhas, o homem não poderia compreender o que se pode subir, não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não saberia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira a experiência e, para isso, é necessário que conheça o bem e o mal. É por isso que há a união do espírito e do corpo. Na encarnação,
Nós enfrentamos aqui os arrastamentos da matéria, do corpo físico, dos instintos. E aí estão os desafios, não é? Se nós ultrapassamos aquilo que entendemos o correto, o limite do necessário, é por culpa nossa. Nós arcaremos com as consequências, daí advém encarnações com sofrimento. Nós causamos danos à própria consciência porque sabemos que praticamos o mal e não conseguimos suportar isso. Por que nós não conseguimos suportar quando praticamos o erro? Entramos em processo de fuga, é um caso, transferimos responsabilidades, isso é fuga, não é? Ou então nós tratamos de nos justificar. E assim por diante, nós carregamos aquilo na consciência, não há como fugir. Veja bem, nós somos filhos de Deus, criados, como se diz lá no Gênesis, à imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus é amor, nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, como disse Jesus, vós sois deuses. Se Deus é amor e nós somos deuses, nós também somos amor, numa certa medida. Ora, a lei é uma só. Se eu pratico o amor, eu estou praticando o bem. Se eu não pratico o amor, eu estou praticando o mal. Aí vai a definição de amor, que inclui a verdade e não a mentira, não é? Inclui aí a justiça e a injustiça, a caridade ou a indiferença. Aí estão as coisas. Nossa consciência entende, de acordo com a nossa evolução. Então, o bem é tudo aquilo que nós fazemos com aquilo que entendemos ser o certo. Se eu entendo o que é certo e não faço, isso é um mal. No próximo vídeo, nós prosseguiremos no estudo do bem e do mal, com mais algumas questões que Allan Kardec apresenta aos espíritos. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.